Oi, meus amores, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Fabiana e eu vivo na Noruega. Você que está chegando aqui agora, você está no canal Não Sou Madame na Noruega. Um canal feito para gente do bem, gente que está a fim de desabafar, gente que está a fim de contar a sua história, de contar a sua vida. Se você é uma dessas pessoas e gostaria que a sua história fosse contada aqui no canal, é só me procurar no direct, @drafabianachristensen com K, no Instagram. Me chama lá que eu vou contar a sua história aqui. Porque às vezes, gente, tudo que a gente precisa é de uma opinião, de um conselho, desabafar com pessoas que não estão diretamente ligadas emocionalmente à nossa história, tá bom? Então, é para isso que nós estamos aqui. Para ouvir a sua história, te dar um conselho livre de julgamentos. Eu prometo isso para você, tá bom? Bom, a história de hoje, gente, eu já tentei gravá-la 3 vezes com insucesso, porque se eu vou ler, eu vou ter que falar, contá-la em 5 vídeos, porque é uma história comprida, uma história cheia de detalhes e, enfim, que é importante que eu os conte, né? É a nossa primeira história aqui no canal onde um homem reclama de abuso praticado por uma mulher, né? E eu fui muito a fundo nessa história antes de trazê-las para vocês. Então, bora lá, sem mais delongas, eu vou contar a história do Paulo Sérgio. Bom, vamos lá. Paulo Sérgio, ele é um baiano que hoje tem 54 anos, mas esse baiano morou grande parte da vida, quase 30 anos, no Rio de Janeiro. Paulo Sérgio, para que você entenda a história dele, é necessário que a gente volte na linha do tempo. Primeira coisa que você tem que saber, que tudo isso que eu vou te contar agora aconteceu nos últimos 4 anos, tá? É uma história muito atual. Eu vou ter que mudar nome das pessoas, não o do Paulo Sérgio, o dele é dele mesmo, mas dos demais personagens da história. Por quê? Porque essa história ainda está na justiça, né? Aguardando, enfim, né? Que a justiça faça alguma coisa. Que mais? É isso aí. Então é o seguinte, para a gente entender a história do Paulo. O Paulo era um típico rapaz, né? Rapaz não, homem, né? Vivendo no Rio de Janeiro, um homem pobre, sem muitos recursos, mas muito trabalhador. Sabe aquele cara que se vira nos 30, que é Uber, que faz trabalho como vendedor ambulante, que cata latinha, que faz o que tiver que fazer para ganhar o pão de cada dia de forma honesta, tá? E o Paulo, ele começou, num período da vida dele, ele começou a vender churrasquinho, fazer espetinhos e vender churrasquinhos. Aí o que ele percebeu? Que todas as vezes que ele preparava os espetos, sobravam aquelas aparas de carne. E aí ele começou a guardar aquelas aparas de carne, para, como disse ele, usar como mistura da semana. Só que a coisa começou a meio que acumular. Ele falou assim, meu Deus, mas eu não dou conta de comer tudo isso aqui. Aí ele teve a brilhante ideia, né? Assim, a pessoa que tem uma veia social, assim, meio que aflorada, né? Ele teve a brilhante ideia de pegar essas aparas de carne, embalá-las, né? E anunciar no Facebook. Acho que no Facebook na época, isso não tenho muita certeza. Anunciar porque ele estaria doando aquelas aparas de carne, né, para famílias necessitadas. E para surpresa do Paulo Sérgio, gente, aquilo veio muita gente em busca daquela carne. Então ele doava, né, para várias famílias que faziam daqueles, não restos, gente, aparas mesmo, né? Aqueles pedacinhos de carne que faziam daquilo a comida do dia a dia mesmo, a mistura do dia a dia, né? E o Paulo, ele muito comovido com a situação de algumas famílias que ele ajudava, ele começou a se dedicar mais para essa obra de caridade. Então, o que ele fazia? Ele fazia pequenas cestas básicas e também doava. Ele saía nas ruas
pegando brinquedos usados, às vezes quebrados, então ele higienizava esses brinquedos, consertava e também dava de presente para as crianças, né? Então ele fazia um trabalho social muito bonito. E é óbvio que quando a gente faz alguma coisa assim, uma hora a gente é notado. E foi o que aconteceu com Paulo. A história dele acabou chegando numa rede social. E quando souberam, né? Quando as pessoas souberam o que o Paulo estava fazendo, foi uma coisa tão estrondosa, viralizou o vídeo, foi para mais de 350 mil compartilhamentos. Então vocês têm ideia do alcance desse rapaz, né? Esse homem, né? Ele ficou assim meio que famoso, assim, da noite pro dia, sem querer, porque ele estava fazendo um negócio ali, e de repente alguém descobriu, enfim. Isso tomou uma proporção muito grande. E essa história acabou chamando a atenção da imprensa. Então o Paulo foi chamado por várias emissoras, enfim, né, jornais, para dar entrevista. Todo mundo queria saber quem era o Paulo, o que ele fazia, como é que ele, sendo uma pessoa humilde, conseguia ser tão generoso, né? Porque uma coisa é você ter dinheiro e fazer doações, outra coisa é você não ter e fazer, e é o que o Paulo fazia. Bom, e com isso e com essas histórias saindo na imprensa, cujos links eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, alguns para que vocês possam comprovar isso que eu estou falando, né? Por isso que eu estou falando o nome dele, verdadeiro, para que vocês possam encontrar, né? Vocês vão encontrar no link, tem foto, enfim. E é a história dele que eu venho contar aqui, né? O Paulo, ele ficou, por conta de tudo isso que aconteceu na vida dele, o Paulo ganhou uma notoriedade, uma fama, meio que no mundo inteiro, né? E com isso, as redes sociais dele começou assim, ó, chover de gente. Muita gente elogiando o trabalho lindo que o Paulo estava fazendo. Muita gente incentivando, muita gente querendo ajudar, enfim, né? Aparece de tudo, né? Muitos amigos que ele fez através desse projeto, desse pequeno projeto que se tornou uma grande coisa. E dentre esses amigos que o Paulo fez, ele conheceu uma senhora 2 anos mais velha que ele, Griffin, 2 anos mais velha que ele, que veio, não foi em site de relacionamento, que veio no Messenger do Facebook procurá-lo e parabenizá-lo pelo trabalho magnífico, enfim, né, por toda a obra social que ele estava fazendo, né? E essa mulher é uma senhora que mora na Noruega há mais de 30 anos e, portanto, ela já tem a cidadania norueguesa. Ela é uma mulher que já foi casada 3, 4 vezes, eu não sei ao certo. Ela tem 2 filhos e tem uma filha que tem síndrome de Down, né? Essa menina, ela não anda, essa menina, ela não fala, e na época, essa menina tinha 10 anos, tá? Tudo isso a gente tá falando de alguma coisa de 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás no máximo, tá, gente? Só para localizar vocês no tempo. Então, essa mulher, ela procura o Paulo na rede social e ela se aproxima dele com grandes elogios, assim, uma mulher muito gentil, muito bondosa, e ela falou para o Paulo, Paulo, você é uma pessoa tão generosa, eu tenho certeza que se você tivesse mais condições, você poderia levar a sua ajuda para muito mais pessoas. Eu gostaria muito de poder te ajudar a ter mais condições. E aí ela faz uma proposta para o Paulo. Paulo, eu tenho muitos contatos aqui na Noruega e eu posso conseguir para você uma carta de trabalho, né? Eu posso conseguir que você venha trabalhar aqui na Noruega, te arrumar um trabalho aqui. Você pode vir, ficar na minha casa. Eu tenho uma casa relativamente grande, eu não vou te cobrar nada até você se estabelecer, né? Depois você segue com as suas próprias pernas. Enfim, né? Você não vai pagar nada, porque ela conhecia a situação do Paulo.
inclusive é pública, né? Tava ali nos jornais e tudo mais, né? E o Paulo ficou assim muito lisonjeado com aquela oferta, mas imediatamente é óbvio que ele falou que não, ele não conhecia a pessoa. E aí eles passaram a se conhecer mais. E essa amizade, que fique bem claro, era uma amizade. E foi deixado claro por ela que ela estava fazendo isso por amizade, que ela queria realmente dar condições para que o trabalho do Paulo chegasse a mais pessoas. E o Paulo também não tinha interesse nenhum nessa mulher. Simplesmente um não tinha interesse pelo outro, era só uma coisa mesmo de amizade. E por que não, né? Bom, mas mesmo assim, o Paulo falou assim, ah, não, gente, não vai dar, não. E o Paulo tinha acabado de comprar um apartamento, uma kitnet no Rio de Janeiro. Ele comprou uma kitnet, pagou com o dinheiro que ele tinha lá, tal. Só que essa kitnet, ela foi comprada essa kitnet ela estava no inventário, né? E coisas de inventário não pode ser vendida. E o Paulo, sem entender de leis, acabou comprando essa kitnet. Ok. A kitnet era do Paulo, o Paulo decorou assim dentro das condições dele, tudo bonitinho e tal. Só que ele não podia sair de dentro da kitnet porque ele ia perder, já que era uma kitnet que estava no inventário. Então isso pesou muito na decisão do Paulo de dizer, não, eu não vou para a Noruega, não porque eu tenho a minha casinha aqui, não, tenho medo. Bom, vou abrir um parênteses aqui. Fabiana, como é que você sabe que era arrumada? Toda essa história que eu tô contando aqui, eu fui atrás da veracidade dos fatos, tá? Mas é assim, toda a história tem 3 lados. O lado do Paulo, o lado da moça que está envolvida e a verdade. Só que a verdade ela é relativa a quem a conta, tá? Nesse caso, quem me procurou foi o Paulo. Então, como o canal tá aqui pra gente ouvir, dar a nossa opinião sem julgamentos, eu estou contando a história do Paulo. Tudo que eu estou contando aqui, eu vi fotografias, eu vi vídeos, ouvi áudios, enfim, é um extenso material, gente. Por isso que eu estou falando que a história é complexa. Fechar aqui o parênteses, que na verdade não seria parênteses, aspas, não, é parênteses mesmo. Enfim. Então tá. Então o Paulo ponderou por um bom tempo, falou, não vou, tal, enfim, continuou a vidinha dele. Até que um dia, conversando com um amigo, e diante da insistência dessa senhora, né, dessa brasileira, que mora na Noruega, ele conversando com um amigo, o melhor amigo dele falou assim, Paulo, meu querido, preste atenção, você é um homem que vem abençoando a vida das pessoas, você é um homem que vem ajudando, fazendo um trabalho de caridade. Você não acredita que, de repente, essa proposta possa ser a vida, o universo, Deus, cada um acredita no que quer. Você não acredita que isso possa ser uma resposta às suas obras de caridade, à pessoa que você é? Você não acredita que de repente essa pode ser a chance da sua vida e você está jogando pela janela? Você está preocupado com uma kitnetzinha? Lá você vai ganhar muito mais, porque de fato, gente, um salário mínimo aqui na Noruega é muito alto se comparado ao salário mínimo no Brasil. É óbvio que as coisas aqui também são caras proporcionalmente, né? Mas se você comparar a vida de um rapaz simples, que vive na periferia do Rio de Janeiro, para a vida que ele ia ter aqui na Noruega, poxa, né? E aí o Paulo falou, olha, sabe que você pode ter razão? Eu acho que eu vou aceitar o convite. E aí ele conversou com a amiga dele, ele falou assim, olha, eu vou me preparar para ir para a Noruega. Aí o Paulo começou, né, a desfazer das coisas que ele tinha nesse apartamento, né, móveis, parará, enfim, desfez do que tinha que desfazer. Nesse meio tempo, essa mulher ligou para ele e falou assim, Paulo, é o seguinte, tem um amigo meu que está indo da Noruega para o Brasil e eu vou mandar uma encomenda por ele. Você pode pegar no aeroporto aí do Rio de Janeiro? Paulo falou, claro que sim, amiga, imagina, eu moro a 15 minutos aqui do aeroporto, eu vou lá, sim, claro, né?
Quem que não faria isso por uma amiga? Chegando no aeroporto, o Paulo recebe um pacote. Nesse pacote havia um iPhone, tipo, não sei, gente, eu não entendo de iPhone porque eu não uso iPhone. Então, vamos colocar assim, ele falou que era um iPhone 8, se eu não me engano, tá? Me desculpa, Paulo, se eu estiver omitindo alguma coisa aí. Um iPhone 8, que na época, 3, 4 anos atrás, era tipo iPhone top, era o iPhone top das galáxias do momento. Um rapaz simples que nunca imaginou ter um iPhone daquele. Dentro da caixa do iPhone havia uma nota de $100, que também é muito dinheiro. Ah, não é para umas pessoas, mas para outras é. E também uma calça caqui. Ele falou dessa calça caqui que eu não esqueci. Tá. E aí ele ficou, meu Deus do céu, um iPhone. Sabe assim, ele não acreditava. Gente, quem que dá um iPhone? Mas tem gente que dá, tá? Enfim. E aí ele se preparou, tal, ela providenciou para ele tirar passaporte, ela comprou passagem, enfim, um doce de pessoa, uma mulher maravilhosa, assim, sabe? E o Paulo também, nesse ínterim, conversava, via muito a filhinha dela, essa filhinha que é Down, né? E desculpa se não for o termo certo que eu tô usando, tá, gente? Eu tô fazendo o meu melhor. E aí ele ficou também meio que apaixonado pela garotinha, porque a gente acaba se apegando a crianças, né? Isso é natural. Bom, e daí ela veio de férias aqui pro Brasil, veio fazer alguma coisa na cidade dela, que não era o Rio de Janeiro, e acabou que o Paulo foi encontrar com ela e eles voltam juntos para a Noruega. E o Paulo foi para a viagem dos sonhos na Noruega. Bom, e aí chegando no aeroporto de Amsterdã, algumas pessoas, algumas conexões para fora do Brasil tem que ser feita em Amsterdã, tá, gente? Então ele chegou em Amsterdã. Amsterdã é um aeroporto enorme, assim, que tem, assim, muitas lojas, muita coisa bonita, e é tudo em euro, lá é euro. E assim, você imagina, um homem, né, que seja rapaz, gente, da periferia, que nunca fez uma viagem internacional, chega naquele aeroporto imenso, com tanta coisa para comprar, a cabeça fica louca, convertendo o dólar para real, para não sei o que, converte, faz conta, porque a pessoa já estando acostumado a viajar, fazendo uma viagem internacional, já fica doido. Você imagina um rapaz que nunca teve essa oportunidade. Ele ficou vislumbrado com tudo aquilo, gente falando idiomas diferentes, tudo era muito novo para ele. E essa moça, essa mulher, ela ficou meio estressada com tudo isso, porque na hora de passar lá naquele raio-x, ele não estava preparado, ele não sabia o que era aquilo. E ela meio que deu um grito com ele, mas ele estava tão animado que ele nem se tocou que ela estava mal-humorada. E também, gente, quando a gente está viajando é só alegria, né? Pelo menos eu penso assim, a melhor parte da viagem é a viagem, né? Bom, e aí o Paulo chega na Noruega, na casa dessa moça, que fica na região de Kristiansand. Era uma casa boa, segundo ele, uma casa com 3 quartos, varanda, uma casa, não é casa de rico aqui pra gente, mas é uma casa normal, uma casa boa, ok, né? Então a mulher, ela não é rica, ela é uma pessoa normal aqui da Noruega, né? Aqui a gente não tem a extrema pobreza, a gente tem normalmente de médio para cima. Enfim, aí a história do Paulo começa. Ele colocou o pé dentro de casa, assim, na porta, né? Porque a gente tem sempre aquelas entradinhas. Quando ele colocou o pé na porta, a mulher grita, para! Aí ele toma aquele susto, meu Deus, o que eu fiz? Sabe assim, quando a pessoa fica em choque? No primeiro momento que ele chega, ele tá indo observando o lugar. Aqui, na Noruega, a gente tem que tirar o sapato para entrar na casa. Deixa o seu sapato aí. E aí ele, claro, me desculpa, eu não sabia. E é verdade, aqui na Noruega a gente tem esse costume. A gente não, eu acabei pegando, adquirindo por conta, né? Enfim, que a gente vive aqui. Mas é normal você tirar o sapato, mas também não era para tanto. E aí ele tira o sapato. E quando ele coloca o pé, os 2 pés para dentro da casa, daí
vem a pior surpresa, né? Começava, né, o início das piores surpresas que alguém pode ter. Quando ele olhou a casa, aquela casa bonita, era a casa mais imunda, mais bagunçada, uma casa nojenta. Fabiana, mas você tá falando isso com tanto ênfase? Sim, porque eu vi as fotos. Ai, mas ele chegou lá na casa da mulher já tirando fotos? Não, ele não chegou tirando foto porque ninguém chega na casa de ninguém tirando foto ou reparando na bagunça. Não. Daqui um pouco você vai saber por que ele tirou foto. Bom, aí ele ficou assim, meu Deus, tinha papel higiênico no chão, coisas de pizza, assim, sabe aquelas embalagens de pizza, pizza velha, mofada, comida estragada na geladeira, comida estragada pela casa, lixo revirado, roupa pelo chão, banheiro podre, a casa imunda, imunda, bagunçada, e em todos os cômodos com vários sacos de lixo com coisas entulhadas. Então, percebia-se ali um perfil de alguém que era acumuladora, além, né, da sujeira que ele relata e que eu vi. Tá. Aí, ele comovido em ver aquilo, né, num primeiro momento ele tomou um choque, mas ele falou assim, não, ô fulana, pode deixar. Ele pensou, né, essa mulher trabalha, tem uma filha doente, deve ficar muito cansada, enfim, né? Pode deixar que eu vou te ajudar a organizar a sua casa. Ela olhou para ele e falou o seguinte, não toque em absolutamente nada. Essa falta de organização que você vê aqui, ela é proposital. Ela é uma recomendação médica para que a menina, né? Para que a menina constitua um sistema imunológico mais forte. Ou seja, ela tem que ter contato com bactérias e sujeira para que ela fique mais forte. O Paulo ouviu aquilo, tinha acabado de chegar, não sabe como é que funciona. Tá, então tá bom, né? Se você falou, tá? Aí, na hora que ele chegou, ele falou assim, ela falou pra ele assim, olha, esse aqui é o seu quarto, é numa casa de 3 quartos, tá? Esse aqui é o seu quarto, me dá os seus documentos que eu vou guardar no cofre pra ficar bem seguro, pra não perder, porque às vezes tá meio bagunçado aqui, você perde, né? Então, a gente tem que ter à mão. Pegou os documentos dele, e se inclui tudo, CNH, os diplomas, tudo que a pessoa vem quando muda de país. Entregou na mão dessa senhora, passaporte e tal. Ela falou pra ele, ó, tá vendo aquela florestinha lá fora? Até ali você pode andar, tá bom? Eu não quero que você faça nenhum tipo de amizade com brasileiros. Se eu souber, você vai ter problemas comigo. Ele olhou assim pra ela. Bom, mas tudo bem, né? Tô na casa dela. E aí, essa mulher trabalhava 3 vezes na semana no emprego fixo e os outros dias da semana ela fazia tipo bicos, né? Assim, enfim. E aí, ela deixava a menina, a guria, que não falava, que não andava, aos cuidados do Paulo, um homem. E a menina fazia cocô na calça, fazia xixi na calça. A menina tinha crises porque ela ficava assada, ela gritava, enfim, uma menina que precisa de cuidados, né? Ela deixava na mão do Paulo. E quando ela chegava à noite, porque ele falou assim, madame, eu não podia trocar a menina. Como é que eu ia trocar a fralda de uma menina? Eu não era cuidador dela, vai saber, sabe? Vai me acusar assim, de alguma coisa, então eu não tocava. O máximo que eu deixava era comidinha perto dela. Quando tinha comida, porque essa mulher deixava ele sem comida. Sem nada, comprava uma pizza, tinha que durar lá e ficava. E naquela sujeira, sabe? O Paulo falou assim que ele nunca comeu tanta sardinha na vida dele. Ele tem horror a sardinha, né? Porque era o que tinha para comer, sardinha com pão. Então, quando ela chegava do trabalho, estressada, cansada, provavelmente, né? Que ela se deparava com aquela menina, com aquele cheiro daquele cocô de um dia inteiro. A gente não tá falando do cocô de um bebezinho, é de uma quase pré-adolescente, né? Então, a menina toda mijada, toda enxixizada lá.
ela ficava nervosa e a menina chorava e ela ia lá e batia na menina. Não espancava, mas batia com chinelo. E por esta razão, o Paulo começou a filmar. Pasmem, a estada do Paulo na casa dessa senhora durou apenas 32 dias, tá? Aí ele ficava assim, meu Deus, eu tenho que denunciar, mas eu vou denunciar pra quem? Ai, gente, mas tem não sei o quê. Tem tudo, gente. Mas quando a gente chega num país, a gente não sabe falar inglês, a gente não sabe falar norueguês, a gente não sabe número de polícia, a gente fica perdido, a gente fica meio que com uma relação de dependência daquela pessoa que está ali nos recebendo. Já aconteceu comigo de eu ir para um país na casa de uma pessoa e eu ver coisas que eu não gostava e eu ter que aguentar quieta, porque eu estava ali. Sabe, dá um medo na gente, a gente fica insegura. Então, a falar, o cara sabe o que tá fazendo. Não, não julga não, gente, porque é difícil, hein? Você vai para um país confiando nessa amiga. E essa amiga, ela deixou de ser aquela fada boa e se tornou a bruxa má. E ela começou a querer fazer sexo com o Paulo. E ela ficava jogando piadinhas. E toda vez que o Paulo saía fora, porque ela não fazia e não faz o tipo dele, porque ele não é obrigado a ficar com uma pessoa, a ter relações com uma pessoa só porque ele tá na casa dela ou porque deve favores. Não. Só que na cabeça dela, quem paga, manda. Quem paga, manda, e ela era ela que pagava, então vai ter que fazer sim. E quando ele se negava, ela ficava mais violenta ainda. Ela chamava ele, você é um homem afeminado, você é um bosta, você... Coisas horríveis que tem nas gravações, tá? E o Paulo começou a se sentir acuado, ele não tinha para onde ir. Um dia, essa mulher tentou meio que agarrar ele à força no quarto. Acreditem, gente, parece piada, mas não é. Tentou agarrar e como ele não quis, ela o agrediu e ele saiu correndo de casa. Ele tinha que sair, ele não ia bater na mulher. Claro que ele tem mais força que ela. Mas ele não vai agredir uma cidadã norueguesa no país dela, na casa dela, gente. Para quem que vai sobrar? Para quem que vai sobrar? Né? Até a gente provar que focinho de porco não é tomada, filho, muitas águas iam rolar ali, certo? Então ele fugiu com a roupa do corpo. A roupa do corpo e o celular. Claro, né, que ninguém é besta também. E ele foi para uma estação de trem. Eu não sei se estação de trem ou de metrô, eu não sei. Eu sei que ele foi para uma estação. E lá na estação ele com frio, triste, sabe, deprimido, rasgado, com a roupa rasgada. Ele conheceu um árabe, que ele chama de árabe. E um cara que vendia alguma coisa assim na porta do metrô. E aí ele escreveu alguma coisa e mostrou pro cara um pedido de socorro no Google Translate. E o árabe entendeu que ele precisava da polícia. E o levou até a polícia, né? Chegando na polícia, não havia um tradutor. É óbvio que não vai ter um tradutor, gente. Então ele com o Google Translate, mais ou menos lá, conseguiu falar mais ou menos o que estava acontecendo, e a polícia imediatamente acatou a situação do Paulo, que entendeu que aquilo era uma situação de urgência, né? E ele já foi encaminhado para fazer o exame de corpo de delito, né? E foi feito. Tá, e imediatamente o Paulo já foi para um abrigo, enfim, né? A Noruega tratou o Paulo com todo o respeito que ele merecia, né? Merecia e merece, né? Só que não era só isso. O Paulo ainda tinha que denunciar a questão da garota, os maus tratos da garota, porque isso sim era o mais importante, né? E aí denunciou, né? Conseguiu fazer a queixa. E aí a Noruega, né, o governo da Noruega entendeu que o Paulo não tinha nada a fazer na Noruega, não tinha emprego, não era casado, não tinha nada.
que o Paulo deveria voltar para o Brasil. Só que o Paulo era a peça importantíssima no processo da garota, né? Porque até que se tire um menor, enfim, rolou um processo. E o Paulo era testemunha. Então, o Paulo foi mantido na Noruega e mantido pela Noruega por 11 meses. Dentro de um abrigo, né, onde ele recebeu ajuda psicológica, ajuda financeira, pouca, mas recebeu. E assim que acabou a audiência, a última audiência, ele, sem saber o resultado da audiência, ele foi dispensado e ele teve que retornar para o Brasil. Mas também, até o próprio pessoal do abrigo aconselhou ele a abrir um processo, que eu acredito que seja danos materiais, perdas e danos, eu não sei, algum tipo de, assim, não sou advogada, para que ele pudesse ser ressarcido, porque afinal de contas ele perdeu a casa dele, ele não tinha para onde voltar no Rio de Janeiro, ele voltou sem nada. Para não dizer que ele voltou sem nada, nesse meio tempo que ele ficou na Noruega, ele fez muitas amizades, assim, né? Não amizades, mas as pessoas ficavam meio que com dó, e por ele ser um cara bacana, extrovertido, que toca uma viola e tal, ele cortava uma grama ali, pegava uma latinha acolá, enfim, ele conseguiu, né, se manter e trazer um dinheirinho para o Brasil, que é com que ele sobreviveu até hoje, tá? Então, ele saiu de lá sem findar o processo dele, ele até agora não sabe o que ficou decidido com relação a ele, por isso também ele nos procura para saber se tem uma advogada que atue aqui na Noruega, que pudesse ver o processo dele. E com relação à menina, a única coisa que ele ouviu na última audiência do procurador, que foi o que ele acha que era, né? Desculpa, do promotor, fique tranquilo que nós vamos cuidar muito bem da menina. E isso pra gente é o que realmente importa, né? Bom, moral da história, Paulo volta para o Brasil, Paulo não tem mais a casa dele, não conseguiu mais voltar a morar no Rio, lugar onde ele morou por quase 30 anos, ele teve que voltar para a Bahia, morando de favor na casa da mãe hoje. Ele acabou de passar por uma cirurgia, tá debilitado, não consegue trabalhar, sem documentos, conseguiu recuperar só o passaporte e a CNH porque é digital, segundo ele, mas os outros documentos, os cursos, porque ele tem alguns cursos, né, técnico, coisa para procurar emprego mesmo, ele não tem mais. Mas por que não tira uma segunda via? Porque não tem dinheiro. Porque não tem dinheiro. Todas as perguntas, por que não? Porque não tem dinheiro. Porque passou por tudo isso que ele passou. Então ele disse, eu vi sempre no seu canal mulheres reclamando de abusos, né, de homens, sejam homens brasileiros, sejam homens noruegueses, enfim. Aqui a gente também conta história triste, a gente não está aqui para julgar quem é certo ou quem é errado. Aliás, nós não estamos aqui para julgar. Eu estou contando essa história do Paulo exatamente como me foi contada. Eu espero ter sido fiel, não ter colocado sentimento em relação a tudo isso. Até porque agora eu vou dar um pouquinho aí da minha opinião, né? Eu acho que o Paulo, primeiro, é claro que a história dele é muito comovente por tudo que ele fez, assim, pela sociedade, né? E que se puder vai fazer, eu super admiro ele. Mas o Paulo, a gente não tá falando de um menino, a gente tá falando de um homem de 48 anos que se envolveu com uma mulher de 50, qualquer coisa assim, né? Então a gente não tá falando de um inocente. Ele passou por tudo isso? Sim. O fato dele não ser uma criança inocente diminui a dor que ele sentiu e sente? Não, não. Mas ele é responsável, né? Eu conversei com ele. Ele é responsável por cada coisa que aconteceu, porque foram frutos das decisões dele. Infelizmente, ele confiou na pessoa errada. Mas o que me preocupa, né, o que deixa a gente preocupado é a situação de uma criança vivendo dessa maneira, que graças a Deus eu espero, em Deus, que esteja tudo bem agora. Eu acho que tá, porque a Noruega é muito boa nesse sentido, né? Agora, Paulo, meu amigo, eu te desejo tudo de bom, eu te desejo que você consiga tudo, que você realmente restabeleça a sua vida, confiando menos, né?
se entregando menos, você é um cara bacana. Gente, vai aí na descrição do vídeo, eu vou deixar os links das reportagens. Ele é um cara bacana, um cara, sabe, do bem, mas que passou por isso. Coisas da vida, meu querido, coisas da vida, tá bom? Eu espero que você realmente, ó, dê tudo certo na sua vida. Eu espero também ter contado da maneira correta. Eu fiz o meu melhor. E você que tá em casa? História longa, né, gente? E você que tá em casa? O que você acha dessa história do Paulo? Qual é a sua opinião, né? A gente não tá aqui para dizer que a mulher tá errada, que tá certo, que isso, que aquilo, né? Isso não importa. Dá a sua opinião aí. Opinião com respeito, não importa qual seja ela. Eu esqueci de um detalhe. Eu comentei com ele, eu falei assim, Paulo, mas é óbvio que essa mulher tem problemas mentais, porque não é possível que uma pessoa... Ele falou, pois é, lá na casa tava cheio de remédio pra bipolar, pra não sei o quê. Pois é, mas é que o problema é que ninguém fala isso pela internet pra gente, né? E também, mesmo uma pessoa que tenha problemas psíquicos que sejam tratados, tá sob controle, né? Tá controlado, não teria problema. Mas foi o que aconteceu. Eu quero que você deixe a sua opinião aí, tá bom? Deixa um conselho, uma mensagem de otimismo pro Paulo, enfim. É para isso que a gente tá aqui, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí. Eu sei que tá compridão, mas eu não tinha outra forma de contar se não fosse assim, tá bom? Se inscreve no meu canal, me segue no Instagram, @DraFabianaChristensen com K. Um beijo no coração de vocês. Que vocês tenham uma linda noite, porque aqui já é noite. Tchau!